gente resolveu sair um pouco de casa, né? Por mais que o tempo esteja bem cagado, né? O tempo tá bem nublado. Tá ventando bastante, como acho que dá pra perceber, né? O meu cabelo vai virar uma bagunça, ele vai criar vida própria aqui nesse vídeo, porque, assim, tá ventando um bocado, tá um vento gelado, tá? Não se engane, tá um vento bem gelado, mas a gente quis sair um pouco pra andar, porque às vezes é importante a gente andar um pouco, né, em termos pra gente conhecer mais o lugar e pra gente sair de dentro de casa, pra gente não ficar muito tempo enfurnado em casa, né? A gente já passa muito tempo dentro de casa. Quando a gente fica em casa trabalhando o tempo inteiro... A semana inteira, a gente não sabe porque a gente trabalha o dia inteiro dentro de casa. Então é importante, tipo, o fim de semana você pegar pra andar, esticar as pernas. E agora tá frio, o ventinho tá gelado. Eu tô com um casaco que é corta-vento, mas tá tão gelado. Mas é porque ele gela. Você colocou blusa de manga longa por baixo, Botei, né? mas ainda tá friozinho. Então, assim, e a gente vai aproveitar esse vídeo aqui pra poder conversar um pouco a respeito da nossa vida aqui em Portugal, né? Tem algumas coisas que são meio recorrentes, assim, que a gente queria falar um pouco. Uma delas é uma pergunta que volta e meia é feito pra gente. Por que Portugal? Como vocês vieram parar aqui? Sim. E o principal motivo é Mike. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tive vontade de ir para outro país. Sabe? Nós dois, na verdade, né? Exatamente. A gente sempre compartilhou, na verdade, esse pensamento. Sim. Mas assim, tipo, falando pessoalmente, eu tenho essa vontade desde que eu era criança, sabe? Desde que eu era criança eu tive essa coisa de fazer intercâmbio, de conhecer outros lugares. Eu nunca fui muito preso às raízes que a gente tem. Porque a gente veio de cidade pequena. A cidade tem 50 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro. Hoje tem mais um pouco, mas... No interior do Rio de Janeiro, né? Então eu sempre tive essa coisa de conhecer o mundo, conhecer outros lugares. Assim, Portugal nunca foi minha primeira opção. Eu tinha outras vontades, por exemplo, eu queria ir pro Canadá, eu queria ir pra Irlanda, nos Estados Unidos. Hoje em dia, Estados Unidos pra mim não é tão mais relevante assim. Desencantou. Mas... exatamente. Canadá também desencantou. Sim. Mas acabou que, devido a circunstâncias, algumas circunstâncias, a gente acabou parando aqui. Portugal tem aparecido na nossa vida com mais frequência, vamos dizer assim, né? De um pouco de antes da pandemia, assim, né? Sim. Isso o país, não nas nossas vidas, porque a gente tem aí, como muitos brasileiros, não todo, mas muitos brasileiros têm ascendência portuguesa, né? Sim. Ascendência portuguesa, tá certo, né? Exatamente. Como muitos brasileiros têm portugueses na família, em algum ponto da sua família, nós também temos. Então, é uma coisa comum no meio dos brasileiros. Mas a figura do país de Portugal mesmo tem aparecido na nossa vida aí um pouco antes da pandemia, né? Sim, eu lembro quando eu tava na faculdade ainda, eu me formei pela UF, no Rio de Janeiro, né? E quando eu tava na faculdade, muitos amigos meus vieram, por exemplo, aqui para Portugal para estudar em Coimbra. Fazer aí que eles chamam de mestrado, doutorado, fazer uma graduação sanduíche, né? No início, eu lembro que eu tinha até um certo preconceito do tipo, Portugal, não sei o quê, parece Brasil. Lê do engano, sabe? Plot twist aqui. É completamente diferente do Brasil, mas a minha cabeça naquela época, ela era muito fechada em relação a isso, porque, tipo, eu queria ir pra outros países, sabe? Eu queria conhecer, tipo, a Irlanda. Eu tinha a cabeça muito fechada. Porque eu sempre fui assim, do tipo, eu tenho um objetivo, eu quero aquele objetivo, eu vou atrás dele. Aí as coisas mudaram, porque eu me formei. Eu sou formado em sistema de informação pela UF, né? Eu sou programador hoje em dia. Eu comecei a receber várias propostas pra vir pra cá, lá em... Isso foi em 2018? Quando a gente se mudou a primeira vez pra Blumenau, né? Não foi final de 2018, mas final de 2018 foi que eu recebi, não foi uma proposta muito boa. Até porque, tipo, eu não tava no momento, eu tava em ascensão na minha carreira, tipo, sabe? Eu tava terminando minha pós-graduação, esse tipo de coisa, sabe? Eu tava ali na transição. E a gente tinha acabado de chegar em São Paulo também. Pra um cargo mais alto. Eu tinha recebido uma proposta pra ir pra São Paulo também, da empresa que eu trabalhava em Blumenau, né? Mas aí, tipo, cara, sabe quando dá aquele estalo na cabeça? Do tipo, putz, Portugal pode ser uma saída. Portugal pode ser uma opção. Aí a gente ficou com isso na cabeça. Só que assim, cara, ainda bem que a gente não veio naquela época, porque assim, um ano depois veio a pandemia, sabe? Tipo, foi que início de 2020? Março de 2020? E durante a pandemia também você recebeu recebeu as duas propostas da mesma empresa. Sim. Eles queriam muito como é que eles pra cá, só que pandemia, incerteza das coisas, era tudo muito complicado
complicado, né? De tudo que estava rolando, a gente não sabia em que momento ia acabar, em que momento que as coisas iam normalizar. Então era um cenário muito complicado ainda naquela época. Mas foi uma coisa que foi ficando mais forte, né? Aí eu lembro que no meio da pandemia, 2021 ali, foi 2021, 2022, eu recebi a proposta para poder trabalhar numa empresa da Irlanda, ainda do Brasil, né? Que foi bem interessante porque foi ali que a gente conseguiu juntar dinheiro, porque foi ficando cada vez mais forte. Portugal. Aí chegou em 2023, ano passado, recebi uma proposta no mesmo. início do ano passado. Uma proposta muito boa pra vir pra cá, sabe? E a empresa me trouxe. Eu não fui abrir empresa que Te contatou, contatou aquela vez, né? Mas outra empresa, a gente chegou aqui em agosto. Em agosto, No ápice do verão, assim, no meio da bagunça da Vinda do Papa. A Vinda do Papa pra cá, por causa da Jornada Mundial da Juventude. Sim. E tal. Pra você que tá se perguntando aí, putz, com que visto que ele veio e tal? Eu vi com o visto de trabalho. Eu cheguei aqui com visto... Tecvisa, né? Que é o visto para profissionais altamente qualificados, que aí engloba profissionais de TI, também tem professores, cientistas... Artista, se não me engano, médico, algo do tipo assim. Começou a chover. A gente teve que se abrigar aqui numa... A gente tá passando por uma tempestade, né? Uma depressão, que eles chamam, que chegou aqui e mudou todo o tempo. Mas, voltando, foi um processo bem demorado pra gente poder... Tive que lembro, foram 6 meses. Isso desde quando a primeira empresa entrou em contato, até conseguir toda a documentação normal, direitinha e tudo mais. Porque assim, gente, conseguir esse visto é uma parada que é bem demorado. Porque ele vai escolher toda a sua vida, sabe? Você tem que enviar um monte de coisa, currículo. Eu acho que pra esse... coisa de faculdade. Só pra esse visto demorou, assim, pra sair mesmo foram 2 meses, 3 meses, né? Pra sair o visto. E aí tem que, enfim, toda a documentação que tem que levar é bastante coisa, assim, né? Pra gente chegar aí, tipo assim, desde o início do processo até a gente chegar aqui foram 6 meses. Não foi nem a empresa que entrou em contato com aí que veio, que mandou ele pra cá, foi outra, enfim. Por mais que pareça que é um pouco, ir pra Portugal é fácil, não é tão fácil assim quando você vem em relação a trabalho, né? Quando você tenta vir pra cá da maneira mais de boa possível, mais certa possível, é um processo demorado. Não é uma coisa simples, vou chegar lá e vai estar tudo certo. Não é bem assim. Então, eu sempre quis, sabe, tipo, tive essa vontade de morar em outro país, né? Mas eu sempre quis fazer da maneira mais certa possível. Evitar problemas, evitar perrengues. A gente sabe que perrengue existe, sempre vai acontecer perrengue, né? Tipo, a gente não tem como fugir de perrengue. Mas é minimizar, sabe? Mitigar os riscos. Do tipo, putz, cara, porque quando você vai pra outro país, você não tem sua família perto, sabe? Você não tem papai e mamãe lá pra poder te ajudar caso algo desse dê errado, sabe? Caso aconteça, sei lá, alguma fatalidade que você não tava esperando, as coisas fujam do seu controle, esse tipo de coisa. Porque a gente morando no Brasil, mesmo a gente morando em Santa Catarina, cara, se desse merda, sabe? A gente voltava pro Rio. Mesmo que, sabe? mesmo que fosse no Rio. Exatamente. Então, tipo, cara, quando você vai pra outro país, você tá dando um outro passo, sabe? E só que hoje, cara, parando pra pensar, eu acredito que ter essa experiência em 2 estados diferentes, pra gente, foi primordial pra poder aguentar o perrengue que é a vida de imigrante, sabe? A vida de imigrante não é fácil, bicho. Eu acho que esse negócio todo de você mudar de país, por mais que você ache que você tem um psicológico muito bem preparado, você tem que passar por experiências de você estar um tanto longe da sua família para você ter certeza de como que você vai reagir às coisas. E outra coisa, né? A gente falou que a gente morou em Blumenau, foi o primeiro lugar que a gente morou junto e tudo mais. Engraçado que quando a gente foi pra Blumenau, o primeiro lugar que a gente morou foi num quarto. O pessoal falou muito, que o pessoal vai pra Portugal, tem que morar em quarto. A gente morou em quarto em Blumenau. Tipo, Ficamos 2 meses. Em um quarto em Blumenau. E isso foi em 2018, né? Então, assim, a gente já teve essa experiência de passar esse tipo de perrengue, vamos dizer assim, de morar num quarto antes até mesmo da gente pisar em outro país, né? Então a gente passou por outros perrengues, assim, que nos ajudaram muito pra passar pelo que a gente passa hoje. Obviamente que a gente conseguiu não se estabilizar, porque vai demorar ainda pra gente se estabilizar 100% aqui, mas a gente, felizmente, conseguiu lidar muito bem com as diversidades que a gente passou aqui, justamente por causa dessa bagagem que a gente tinha, a gente já ter passado perrengue no Brasil, de fato, sabe? É importante você ter
essa experiência pra você quando for emigrar, ir pra um outro país, cara, você saber que, bicho, pode acontecer a mesma coisa. E eu já tô preparado, eu já tenho uma certa prática. É muito bom que a gente tá comendo o vídeo inteiro aqui. Eu não falei o que a gente tá comendo. A gente tá comendo um 1000 folhas com recheio de creme de ovos. Aqui em Portugal é muito comum creme de ovos, coisas doces com ovos, né? E, cara, isso aqui é tão bom. E com expresso, né? Porque tem que ter um expresso também. Mas sempre que for possível, coma algum doce com creme de ovos, porque é delicioso. Como você viu, a gente já mudou de lugar de novo. Ui, ai, pingou na minha cabeça. Bom, tá chovendo. Não, quer dizer, na verdade já parou, né? Por isso que a gente saiu de onde a gente tava. Porque tá passando aí uma depressão aqui em Portugal, que tá trazendo aí um monte de chuva, trouxe o frio de volta, porque não tava muito frio aqui. Tava com sol, inclusive, não parecia um inverno, na verdade. Inclusive, tava batendo tipo 20 graus. A gente viu muitas pessoas falando que tava muito atípico esse inverno, tava muito esquisito, inclusive, e aquele negócio de aquecimento global, já ouvi falar, então. E com isso, não estava nevando aqui em Portugal, porque na Serra da Estrela, inclusive tem um vídeo aqui no canal, que a gente subiu a Serra da Estrela antes da época de nevão, que eles falam, né? Quando tem neve lá. Então a gente subiu lá antes dessa época. E a Serra da Estrela, que é o pico mais alto daqui de Portugal, costuma ficar aí nevado nessa época. E não estava com muita neve, não tá ficando muito nevado por conta de toda essa coisa. E agora caiu neve lá. E justamente quando a gente não consegue ir. Porque nós temos amigos que moram lá perto, que a gente pode ir pra lá, pra casa deles. E a gente simplesmente não conseguiu ir dessa vez. Então acredito que não vai ser dessa vez. Não vai ser esse ano que nós veremos neve, né? Esse era o segundo ponto que a gente queria conversar aqui nesse vídeo, né? Que a gente sempre teve esse sonho de ver neve. Eu também, nossa, eu sempre fui louco pra ver neve. O nosso objetivo era ver neve agora, sabe, nesse inverno. Porque a gente chegou no meio do verão. Por que tão rápido, meu filho? A gente chegou aqui no meio do verão, então a gente pensou, putz, cara, vai dar pra ver neve, que chegando no verão, a gente vai conseguir se acostumar com o clima, né? Só que a neve aqui, ela tá, esse ano, na verdade, ela tá bem atípica, porque tem dia que quando era pra ter, não tem, quando não era pra ter, tem. Nevou pra caramba agora no norte, né, também, no extremo norte de Portugal, nevou na Serra da Estrela, teve nevão, sabe, coisa com nevasca e tal. E a gente tá preso aqui, que a gente não consegue ir. É muito triste, pra caralho. Ai, mas vocês estão no Brasil, por que vocês não foram pra Argentina ver neve? No Brasil, pra ficar viajando assim é meio caro. A gente não é classe alta, não. A gente era pobre também. Só que agora a gente é pobre na Europa. Fica ser pobre na Europa, porque é pobre no Brasil. Então. Mas é porque também era uma vontade nossa viajar lá pra Argentina, pra Ushuaia, enfim, pra parte nevada pra Patagônia, da Argentina, né? Patagônia. Mas a gente não conseguiu, a gente acabou vindo pra cá antes da gente concretizar esse sonho aí. Então a gente vai ter que dar um jeito de ver neve aqui pra Europa mesmo. Então é isso, a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira na sua próxima jornada aí, de acordo com as nossas experiências, né? E não esquece de se inscrever aqui no canal e assistir os outros vídeos, porque temos vários vídeos da nossa vida aqui em Portugal. A gente mostra lugares bonitos, a gente mostra os lugares que a gente vai conhecendo por aqui também, porque a gente tem muita coisa para conhecer e a gente quer compartilhar isso com você. E também não esquece de deixar seu like para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. E no próximo vídeo a gente te conta pra que lado a gente vai.